Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio e voltei ao meu sítio habitual, aqui à minha cadeira de escritório, em frente ao computador, e também para dizer que depois do sucesso que foi o último vídeo, percebi que estava a cometer um grande erro e que estava, vamos dizer, a discriminar as pessoas que seguem o meu trabalho no Spotify há mais tempo, porque eu estava sempre a dizer que aquilo era só o áudio e se quisessem o vídeo para ir ao YouTube. E na verdade eu estava a ser parvo, a verdade é essa. Porquê? Porque o Spotify já há bastante tempo permite carregar conteúdos em vídeo para quem quiser ver. Quem não quiser o vídeo consegue mudar para áudio e ouvir na mesma. E por isso percebi que não estava a ser muito eficiente a gerar dois ficheiros diferentes, com dois conteúdos que são o mesmo, mas que são transmitidos de forma diferente. Estar sempre a passar aquela mensagem de ir ao YouTube ver o vídeo. E por isso é muito mais fácil simplesmente carregar o vídeo nas duas plataformas, e quando digo Spotify, digo as plataformas de podcast de uma forma geral. A maioria das pessoas que ouve o meu canal está no Spotify, mas também está no Apple Podcast, no Google Podcast, etc. E por isso o conteúdo estará em vídeo. Quem quiser ver em vídeo, vê. Quem quiser só ouvir, ouve. E boa, lindo, maravilhoso e está tudo bem, ok? Portanto, a partir de agora, todos os meus conteúdos vão ser em vídeo e cada um depois faz aquilo que quiser. Hoje então vamos falar de um tema que levanta sempre discussões. É impressionante, porque este mundo das finanças, dos investimentos, etc., tem muita descrença, muito hate, o famoso hate que se ouve muito falar, e há um tópico em particular que eu sinto que quando se toca nele, aquilo parece que saem debaixo das pedras as críticas e todas as coisas para basicamente tentar descredibilizar aquela imagem ou aquela mensagem. E que tópico é este? A possibilidade de ficar milionário com 50 euros por mês. Ou menos, eventualmente. Ok? Este conceito de investir muito pouco e dar tempo suficiente ao investimento para que ele cresça para números muito grandes. E é sobre isso que vamos ter que falar. Porque eu recentemente fiz no Instagram uma publicação deste género, onde eu mostrava que é possível investir sensivelmente 21 mil euros, por isso 50 euros por mês durante 35 anos, e se os conseguir rentabilizar a uma taxa de 8%, que até é uma taxa abaixo do que é a média das ações, que ronda ali os 10%, por isso já até um bocadinho abaixo, eu consigo reformar-me com mais do que 1 milhão de euros. Eu contribuí com quanto? 21 mil. Contribuí com 50 euros por mês durante 35 anos. E no exemplo que fiz no Instagram foi alguém que foi pai ou foi mãe, começa a colocar 50 euros para os seus filhos. Aos 18 anos, os filhos, por exemplo, começam a trabalhar, assumem essa responsabilidade. Até aos 35 são eles a colocar os 50 euros. E aos 35 não fazem mais nada. 30 anos depois, os 21 mil euros que foram acumulados durante aqueles 35 anos vão dar um resultado superior a 1 milhão de euros, ok? Por isso, vamos mostrar contas, em primeiro lugar, e por isso é que eu estou aqui em frente ao computador para poder partilhar aqui um site incrível que eu descobri há relativamente pouco tempo e tem uma série de calculadoras sobre este mundo financeiro e que eu vou deixar no link da descrição. Vou deixar o link na descrição aqui do episódio para depois poderes fazer as tuas simulações. Por isso, sem mais demoras, vou partilhar o meu ecrã e vamos fazer aqui algumas contas e ver se realmente é possível ou não, com 50 euros por mês, durante 35 anos, e por isso eu aplicar 21 mil euros, eu ficar ou não milionário. Vamos a isso. Portanto, já temos aqui a nossa calculadora. Este site chama-se calculator.net e como vemos aqui do lado direito, tem uma série de calculadoras relacionadas com finanças. Com pagamentos de crédito de habitação, amortizações, salários, taxas de juro, empréstimos, investimentos, que é o que vamos aqui falar. Obviamente que isto sendo um site norte-americano, há aqui coisas que não vão fazer sentido para nós. Okay? A parte, por exemplo, do salário líquido não vai bater certo. Aquele 401k é um produto que não existe em Portugal semelhante. É um género de um PPR, mas obviamente com condições muito diferentes e por isso há coisas que nós não conseguimos utilizar. Mas esta parte de calcular retornos de investimentos, calcular planos de amortização do crédito de habitação, aquela mortgage que ali está, isso são contas e é exatamente igual. Apesar dos números aqui estarem em dólares, essa parte nós podemos passar para euros e não faz qualquer diferença, porque estamos a falar de taxas de juros, estamos a falar de prazos e são todos os fatores que nós podemos customizar e adaptar à nossa realidade, ok? Por isso há aqui muitas calculadoras que nós podemos utilizar. Então vamos aqui fazer aquilo que nós estávamos a falar, que é então perceber com quanto dinheiro é que eu posso eventualmente reformar-me. Se eu começar, então, do absoluto zero, e vou dar aquele exemplo que estava a falar há pouco, daquela publicação do que fiz no Instagram. Por isso, eu começo com zero. Ao fim de 65 anos, se eu rentabilizar
a 8% ao ano, mas atenção aqui ao compound. O compound é de quanto em quanto tempo é que eu estou a aplicar dinheiro novo. Porque uma coisa é eu aplicar 50 euros todos os meses e eles começam imediatamente a rentabilizar. Outra coisa é eu juntar 50 euros durante um ano e depois aplicar nos 600 e ele começar a rentabilizar. São coisas diferentes. E por isso, apesar do o compound estar aqui mês, mas a taxa que está em cima é uma taxa anual. Ou seja, nós estamos a rentabilizar a 8% ao ano, mas o compounding, ou seja, o efeito de juro composto, está a ser aplicado ao mês. Porquê? Porque o nosso reforço está a ser aplicado mês a mês. E por isso, se eu colocar aqui os tais 50 dólares, euros, vai dar ao mesmo, no início de cada mês. Isto também é importante pela questão da contagem do prazo que estávamos a falar, ok? Portanto, eu começo do zero, tenho um prazo de 65 anos e depois aplica 8% ao ano, 50 euros por mês e estamos aqui preparados para ver o resultado. O resultado são 1.300.000 euros ou dólares, ok? Dos quais, neste exemplo, eu contribuí com 39.000 e ganhei a diferença, ok? Isso é diferente do que eu estava a dizer. Porquê? Porque no exemplo que eu estava a dar, eu basicamente só tinha um período de investimento de 30 anos. E aqui estou a assumir que todos os meses estou a colocar, os 50 euros durante 65 anos. E por isso a conta é um bocadinho diferente. Mas o resultado, veem que isto é assustador. Ok? Ou seja, ao longo de 65 anos eu coloquei 39.000 euros e esses 39.000 euros, por causa desta rentabilidade que estamos aqui a falar, eles crescem para 1.3 milhões de euros. De 39.000 para 1.3 milhões. Estão a ver o crescimento, a diferença que isto faz, a questão do tempo. Vamos fazer aqui um exemplo. Se eu tirar aqui 10 anos e passar apenas a ter 55 anos de investimento, vejam logo a diferença que dá. 600.000. Continua a ser muito bom. 33.000 euros transformaram-se em 600.000 euros. É ótimo. Mas vê só a diferença que os últimos 10 anos estão. Ou que fazem aqui. Ele basicamente, nos últimos 10 anos, ele duplica. Porque nós chegamos aos 55 e temos lá 600.000, deixamos mais 10, continuamos a fazer isto mais 10 anos e temos 1.3 milhões. Ele mais do que duplica apenas nos últimos 10 anos. E este é o real efeito do famoso juro composto, ou ganho composto, ou rentabilidade composta, ou o que tu quiseres chamar. É o tempo acima de tudo. Ou seja, nós, os primeiros 55 anos, ele ganha o mesmo que ganha nos 10 anos seguintes. Porquê? Por um motivo muito óbvio. 8%, ok? Estamos a assumir que a taxa média se mantém e, por isso, todos os anos, ou na média, estamos a ganhar 8% ao ano. Quando eu começo, e vemos aqui em baixo a tabela que mostra ano a ano, os meus 8% no primeiro ano são 26 euros. Certo? 26 euros não faz muita diferença. Mas depois, a partir do momento que o tempo vai passando, isto vai crescendo. São 26. Mas depois, no segundo ano, apesar de eu ter duplicado o meu depósito, duplicado o meu investimento, ok? Por isso tinha investido 600 no primeiro ano. No segundo, somado, já investi 1.200. Mas o meu juro, ou a minha rentabilidade, não dobrou. Ele praticamente triplicou. Porquê? Porque a cada ano que passa, nós estamos a acumular tudo aquilo que já está para trás. Nós temos uma taxa de rentabilidade, para não falar de juro, uma taxa de rentabilidade que está a ser aplicada por um capital que é cada vez maior. E por isso, como é óbvio, a cada ano que passa, a diferença vai ser cada vez maior. E é por isso que se nós deixarmos passar tempo suficiente, nós demoramos 55 anos a acumular 600.000 euros, que é muito bom, mas se deixarmos mais 10 anos, ele vai duplicar. Porquê? Porque ao longo desses 10 anos, esta rentabilidade está a ser aplicada por cima de um valor que era 600.000 euros. E 8% é uma coisa sobre 1.000 euros, é uma coisa muito diferente sobre 100.000 euros ou sobre 600.000 euros. E por isso, os 8%, muita atenção. E quando digo 8, podemos dizer 5, 10, 20. Uma percentagem é interessante, é um ponto que nós temos de ter sempre em consideração, porque torna as coisas relativamente justas, comparáveis, certo? Mas vamos ser muito honestos. O que interessa, no final de contas, é a quantidade de dinheiro que lá está aplicado. Porque 8% sobre 1.000 euros não me faz grande diferença. É dinheiro, claro que sim, mas não faz grande diferença. Os mesmos 8% sobre 100.000 euros faz muita diferença. Certo? E por isso é importante termos isto. E vemos aqui a noção que é o tempo acima de tudo. Temos aqui o nosso gráfico e vemos quanto, até aqui aos 20 anos, não está a acontecer, parece que não está a acontecer nada, na verdade. E a partir daí a coisa começa a acontecer. Nós conseguimos ver aqui, por exemplo, aos 24 anos,
nós contribuímos com 14.400, por isso aqui é essencialmente um terço do nosso prazo, nós contribuímos com 14.400, eles transformaram-se em praticamente 30. Dobrou o dinheiro. É bom, claro que sim. Mas a partir daí vê aqui a diferença na coluna verde, que é o que está acumulado, e a azul, que é o que nós contribuímos e que basicamente desaparece. Deixa de se ver. Porque a partir daqui isto começa a acelerar muito rápido. Porquê? Porque os mesmos 8% vão estar a ser aplicados por um capital base cada vez superior. Por isso, resposta à questão. É possível reformar-me milionário com 50 euros por mês? Sim. Está aqui as contas. Agora, se calhar estás a pensar, já não tens 65 euros, os teus 65 anos de vida pela frente, os teus pais não fizeram isto por ti, estás a começar agora e tens, por exemplo, 30 anos pela frente de trabalho. Ok, com 30 anos, vamos aqui fazer a simulação e se eu conseguir... Estás a ver aqui a diferença? O que eu já tenho que subir em termos de capital aplicado, eu já tenho que ir, talvez aqui para os 500 euros, sensivelmente, mais de 500 euros. Certo? Porque eu passei para 30 anos e não para 65 e por isso o meu capital tem que subir muito. O que é que isto mostra? Mostra que quanto mais cedo começares, melhor. Quanto mais cedo começares, menor vai ser o teu esforço. Ok? Está, 50 euros por mês. Se tivesses começado ao início, era fazível. Agora, nesta fase, estar a pôr 500 euros por mês, se calhar não é. Ok? Ainda assim, temos aqui o exemplo. Vamos pôr uma coisa mais modesta, que se calhar serve a mais pessoas, 200 euros por mês. Ou seja, durante os próximos 30 anos, 72 mil euros que eu apliquei que se transformaram em 300 mil. Certo? 300 mil é muito mais do que 72. Eu consegui aqui mais do que triplicar o meu dinheiro. Eu coloquei 72 e vou lá buscar 300. E por isso, esta questão do juro composto que se fala é verdade, mas há aqui um ponto fundamental que é a questão do tempo. E, infelizmente, é o que é, nem todos temos o mesmo tempo pela frente. E por isso, se já não tens os 65 anos pela frente e já só tens 20 ou 30, ou seja lá o que for, começar agora é sempre melhor do que começar daqui a um ano, 2 ou 5. Quanto mais cedo começares, melhor. Mas também, se tens filhos, sobrinhos, enteados, seja lá o que for, que têm eventualmente estes 50, 60 anos pela frente e queres ajudar, estás a ver como uma pequena contribuição tua pode fazer toda a diferença na vida financeira deles. Ok? Eu tenho partilhado publicamente, com as devidas aspas, no Instagram, a carteira que estou a construir para a minha filha. A minha filha, no momento de gravação deste episódio, está quase a fazer 8 meses e eu estou a fazer isto por ela. Porquê? Porque ela tem os tais 65 anos ou menos. Depois a ideia não é manter aquilo até aos 65, mas se ela tiver 20 ou 30 disto que eu vou construindo para ela, será seguramente um capital muito interessante que está ali acumulado e por isso, para nós é importante. Para nós, temos um prazo um pouco mais curto, porque já estamos com mais idade, vamos fazer o nosso melhor e quanto mais cedo começarmos, melhor. Para os nossos filhos, descendentes, netos, sobrinhos, seja lá o que for, então eles têm muito mais tempo que nós e se nós os pudermos ajudar nisso, eles vão seguramente agradecer. Agora, vamos ter que falar numa coisa fundamental, que são então as críticas que existem a estas questões. Quando se fala destes tópicos, e eu pus aqui uma lista porque, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, já são várias vezes que eu falo sobre este tópico e as coisas repetem-se. Primeiro ponto. É impossível rentabilizar isto a 8%. Não, não é. Ok? O mercado de ações, como eu disse logo ao início, o mercado de ações, em média, quando digo mercado de ações, digo o mercado de ações norte-americano, que é claramente o maior, mais desenvolvido, e é por aí que nós falamos de mercado de ações. A média é aproxima-se até dos 10%, certo? E por isso eu estar a dizer que estou a rentabilizar a 8%, a uma taxa média, que isto fique bem claro, vou dizer isto muito, muito devagar. Isto não é um depósito a prazo. Não é uma conta poupança. Não é nada que garanta o meu capital e que me pague garantidamente 8% ao ano. Quando estamos a falar deste tipo de rentabilidades, não são este tipo de produtos. Este tipo de produtos, no melhor cenário, estarão a pagar 3, 3,5, que é onde estamos atualmente. Muito mais do que isso, uma coisa muito excepcional, um produto qualquer, muito pontual. Se os depósitos a prazo estiverem a pagar 8% ou 10%, então eu estarei muito preocupado em relação à taxa de inflação que estiver nessa altura. Porque uma coisa vai sempre acompanhar a outra. E isto fica a dica. Se um dia
num almoço de família ao domingo, o teu avô, avó, tio ou tia mais velho disser antigamente é que era bom que os depósitos a prazo pagavam muito mais do que hoje, é verdade. Mas vai ver, e hoje em dia a informação está disponível, vai ver a taxa de inflação nessa altura e vai ver a taxa de juros quando eles pediam créditos para comprar casas, seja lá para o que for, qual era a taxa de juros que estava na altura. E a coisa era muito mais alta e por isso, na verdade, não estavam a ganhar mais dinheiro do que estão agora. Ok? Portanto, rentabilizar a 8% é possível, não é garantido, mas numa média ao longo de 20, 30, 60 anos, como estávamos a falar, é perfeitamente possível. Até provavelmente acima disso. Certo? Portanto, rentabilizar a 8% é possível, correndo um risco bastante moderado, que se vai diluindo ao longo do tempo e por isso é possível. Segunda crítica. Os impostos vão ficar com uma parte disso. Certo? Mais ou menos. Até porque há produtos diferentes. Hoje em dia, há produtos sobre o qual pagamos 28% de impostos. Bem, até podem ser mais. Se for um investimento, por exemplo, através de imobiliário, o imobiliário físico, quando eu vendo uma casa, eu tenho o que se chama o englobamento obrigatório. Por isso, aquele rendimento da venda da casa vai se juntar com todos os meus rendimentos e, no limite, eu posso passar para o último escalão de IRS, que são mais de 40% de impostos que eu pago. Ok? Há isso, mas depois há os produtos financeiros que pagam 28%. Agora, de acordo com uma legislação relativamente recente, e também já falei aqui no canal há pouco tempo sobre isto, há produtos que, se eu mantiver por mais do que 8 anos, pago 19,6. Há os PPR, posso pagar 8. Há as criptomoedas, pelo menos atualmente, se eu mantiver mais do que um ano, não pago impostos. E por isso, é provável que os impostos vão ficar com uma parte deste dinheiro? Certo. E então? Mas a maioria vai ficar para nós. Mesmo neste cenário dos 28% que irá abranger a maior parte das coisas, a maioria ficar para nós. E por isso, a parte de haver impostos, é verdade que podemos ser fiscalmente mais eficientes na escolha do produto. O facto de ficar com impostos é o que é. Ok? Portanto, se eu no final da minha vida de trabalho tiver lá 1,3 milhões de euros e o Estado me ficar com 28% disso e eu ficar com os outros 72%, eu estou muito tranquilo na mesma. Logicamente, preferia ficar com 1,3 milhões? Claro, é sempre mais. Mas ficou 72% disso, ninguém acaba mal. Terceiro ponto, a inflação vai desvalorizar isso. 1 milhão de euros daqui a 65 anos compra-me um EPA. Epá, não é assim que funciona, ok? É verdade que 1 milhão de euros daqui a 65 anos vai comprar muito menos coisas do que compra hoje. Mas ponto número um, eu não sei quanto menos, porque eu não faço ideia como é que vai evoluir a inflação, ok? Até lá. E ponto número dois, se eu não fizer nada e tiver o dinheiro parado, então aí vou levar um rombo ainda maior desta mesma inflação. Pronto. Porque se a inflação, assumindo o exemplo dos 8%, e vamos dizer que é uma inflação ao longo deste tempo todo, uma inflação média de 3%. Então quer dizer que eu estou realisticamente a ganhar 5%. Ok? 8% da rentabilidade, menos 3% da desvalorização, estou a ganhar 5%. Se eu colocar isto de depósito a prazo a receber 3%, eu estou a ganhar o quê? Bola, zero. Certo? Por isso, se eu deixar isto na conta à ordem ou debaixo do colchão, eu estou a perder 3. Estou constantemente a perder dinheiro. E por isso, a inflação, à semelhança dos impostos, vai levar uma parte deste valor? Certo, vai. Se eu não fizer nada, vai levar muito mais. Por último, 65 anos é muito tempo, não tenho paciência para isto, eu nem sequer sei se vou viver este tempo todo. É verdade. Agora, a esperança média de vida neste momento em Portugal é um bocadinho acima dos 80 anos, com tendência a aumentar. Nós cada vez vemos mais pessoas que ultrapassam este valor, passam os 90 anos, e quanto mais tempo passa, maior será esta esperança média de vida e a nossa longevidade. Ok? Por isso, é verdade, eu posso não durar até aos 65 anos, mas é provável que dure, e por isso, se durar, eu vou gostar muito de ter lá este dinheiro. Se por acaso não durar, ele há de ficar para alguém. E é uma coisa que me faz um bocadinho de confusão, às vezes, quando ouço as pessoas a dizer que não vou estar a juntar dinheiro para depois ficarem os filhos com ele. E então, qual é o problema? Essas pessoas não gostavam ou não gostariam que os seus pais, que os seus avós, eventualmente tivessem feito alguma coisa por eles? Qual é o problema de deixar para os nossos filhos, deixar para os nossos maridos, mulheres, deixar para a nossa família, deixar para uma instituição, se eu quiser doar alguma parte? Qual é o problema? Eu não o vou levar para lado nenhum. Quando eu for desta para melhor, seja lá quando for, eu não vou levar nada daquilo comigo. É verdade. Ele vai ficar todo cá. E qual é o problema disso? Qual é o problema de eu poder deixar isso para alguém que fique cá e depois faça bom uso dele? E, portanto, os 65 anos é muito tempo. É. Mas a probabilidade de eu lá chegar é bastante grande. E mesmo que eu não chegue, eu deixo alguma coisa
para quem cá fica se poder governar muito melhor. Eu acho que há muito este sentido, ou deve haver, na minha opinião, este sentido de nós deixarmos o mundo melhor do que aquele que encontramos. E este é um bom exemplo. Se eu puder deixar algo para a minha filha, algo para a minha família, melhor do que eventualmente eu recebi ou posso vir a receber, para mim está bom. E acho que me faz muito sentido eu poder deixar algo melhor. E quando digo a família, digo o exemplo que estava a falar, de uma instituição. Eu de deixar que quero uma parte do meu património para uma instituição de solidariedade qualquer, seja lá ela qual for. E por isso é este sentido de só me interessa, só eu é que interesso, e se eu não puder usar não faz sentido. Cada um sabe de si. Para mim, isto é a minha forma de ver e gosto, sinceramente, de pensar que faz sempre sentido acumular, porque será para mim ou para quem cá fica. Esta era então a mensagem que queria deixar-te hoje aqui nesta nossa conversa. Mostrar-te que é possível acumular património financeiro de uma dimensão considerável aplicando pouco dinheiro. O que é que nós precisamos? De tempo, de paciência, de persistência, de foco, o que tu quiseres chamar. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de deixar o teu like, seguir o canal onde estás a ver ou ouvir este episódio. Se houver algum tópico que gostasses que eu trouxesse aqui para discussão, basta enviares uma mensagem, deixares aí um comentário e eu tenho todo o gosto de ir ao encontro dos teus pedidos. Muito obrigado e até à próxima.